Glória a Deus. A palavra de Deus diz ali em Atos 3,19: arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para que sejam apagados os vossos pecados, e venham assim os tempos do refrigério pela presença do Senhor. Curve a sua cabeça. Soberano Deus e eterno Pai, te louvo, Senhor, pelo privilégio, pela oportunidade que tenho de ministrar a Tua palavra. Que não seja o meu conhecimento, as minhas decisões, as minhas atitudes, mas o Teu Espírito Santo, que fale aos nossos corações essa noite, e que saiamos daqui não da mesma maneira que entramos, mas transformados, renovados pela Tua palavra e pelo poder do Teu nome, em nome de Jesus. Amém. Antes de você sentar, diz aí para o vizinho que está do seu lado: você tem um Deus e Pai de novos começos e novas oportunidades. Glória a Deus. Senta louvando o nome do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Quando o pastor falou ao meu coração que eu ia trazer a mensagem hoje, gente, o coração deu taquicardia. Não é mole chegar aqui, não. A gente sabe que a gente é a igreja da palavra, tem aqui ministros que ministram a palavra de Deus aqui com muita sabedoria, muito temor, e nos ensinam, nos orientam o que Deus coloca no coração deles para que possamos prosseguir, avançar para o alvo que é a nossa salvação em Cristo Jesus. Mas mais ou menos 2 semanas atrás, Deus tem me falado essa palavra, tem me incomodado com essa palavra. Falado ao meu coração e lembrando o discurso de Pedro, onde ali mais de 3.000 almas se converteram quando Pedro chegou e falou: arrependei-vos. Essa passagem que nós lemos, pois, e convertei-vos, para que sejam apagados os vossos pecados. E vivamos um tempo de refrigério. E aquelas vidas aceitaram a Jesus e receberam o refrigério, a paz, o amor, e uma nova esperança, uma nova história foi escrita na vida deles. Mas também lá em Mateus 3:2, um homem chamado João Batista já falava sobre isso e pregava no deserto, dizendo: arrependei-vos, porque é chegado o reino de Deus. Estudando essa palavra, esses 2 textos, separados individualmente, o Espírito Santo falou ao meu coração. Quando João Batista fala, arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus, significa que ele estava anunciando uma mensagem de transformação para a vida daqueles que recebessem aquela palavra em seus corações. Haveria uma mudança de vida. E Pedro, depois que Jesus veio, acompanhou o ministério de Jesus, andou com Jesus, viu os milagres que Jesus havia feito, principalmente na sua vida, ele acreditou. E também falou a uma multidão que se eles se arrependessem, se eles tivessem uma mudança de vida verdadeira, eles receberiam a graça, a misericórdia do Senhor e as suas vidas seriam transformadas. E essa palavra falou muito ao meu coração. E quando eu estava orando, pedindo ao Espírito Santo: Senhor, me dá graça, me dá sabedoria, me dá entendimento, que o Senhor quer falar comigo. E ele falou: você tem um Deus, ele falou ao meu coração, você tem um Deus e Pai de novos começos e de novas oportunidades. Você não veio aqui em vão. Você não veio aqui hoje à toa, simplesmente porque era um lugar que você não tinha outro para ir, você veio nesse lugar para simplesmente passar o tempo, não. O Espírito Santo te trouxe aqui para ministrar ao seu coração, dizendo para a sua vida que você tem sim um novo começo e novas oportunidades ele tem oferecido para você todos os dias. Porque ele é um Pai que nos abençoa. Ele é um Pai que nos ama. Nós já cantamos aqui. Nós já falamos, nós já ofertamos ao Senhor, porque reconhecemos que esse Pai é maravilhoso. E Ele não abre mão de nós, porque Ele nos acha muito especiais. Ele não abre mão da nossa vida, Ele não abre mão da nossa casa, da nossa família, porque Ele nos ama, em um amor incondicional. E isso nós vemos lá em João 3,16, que o escritor, ele de uma maneira tentou trazer para nós o que significava esse amor de Deus. Mas ele fala porque Deus amou de tal maneira, ele não conseguia
mensurar esse amor de Deus, que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Você é salvo, você é lavado e remido pelo sangue de Jesus, você tem a vida eterna. Você é filho de Deus, e Ele, como Pai, nos presenteou com a salvação. Mas o interessante é que quando eu estava lendo essa palavra, a salvação só vem depois do arrependimento. Se não reconhecermos os nossos erros, os nossos pecados, as nossas falhas e as nossas limitações, não haverá novos começos e novas oportunidades para a nossa vida. O Espírito Santo falou isso ao meu coração, para recebermos de Deus e vivermos a vida que Ele programou, que Ele escreveu, a história que Ele quer para a nossa vida, nós precisamos nos arrepender. E esse arrependimento é todos os dias, pelos erros que cometemos, pelas falhas, pelas atitudes e ações que fazemos que não agrada a Ele. E nós precisamos ter um coração contrito, arrependido, para que essa salvação, para que esse presente que o nosso Pai nos deu, nós possamos usufruir da melhor maneira que Ele quer para nós. Tem muita gente que até quer recomeçar, até quer mudar de vida, mas não consegue porque ainda não houve um arrependimento verdadeiro, não houve uma conversão verdadeira. A palavra de Deus afirma veementemente lá em João 4, 23, mas a hora vem, e é agora, que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque o Pai procura tais que assim o adorem. O arrependimento faz com que a gente seja achado por Deus, faz com que a gente venha adorar a Deus em espírito e em verdade, faz com que venhamos reconhecer a fragilidade, as limitações, como nós verdadeiramente somos. E quando reconhecemos, o Espírito Santo entra no nosso coração e transforma a nossa vida, transforma o nosso caráter, transforma a nossa história. E aí passamos a viver a história que Deus programou para mim e para a sua vida. Louvado seja o nome do Senhor. Precisamos buscar o conserto que Cristo nos deu para vivermos o extraordinário e o sobrenatural de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Nós precisamos nos arrepender, nós precisamos ver a situação em que estamos vivendo, para que o Espírito Santo venha, habite no nosso coração e nós sejamos achados de Deus. Você já pensou nisso, amados? O que é ser procurado por Deus? Nós vemos que muitas vezes as pessoas procuram Deus, mas você já parou para imaginar, você já parou para ver quem é ser procurado por Deus? Você já parou para pensar como Deus nos ama ao ponto de nos procurarmos? Mas para isso é preciso nos arrependermos, a termos consciência de quem somos, daquilo que fazemos, daquilo que realizamos, e que dependemos totalmente desse Deus que é maravilhoso, desse Pai que nos presenteia e nos deu a salvação eterna. Que nessa noite nós possamos sair daqui com o coração contrito, sabendo que temos um Deus que nos ama verdadeiramente, e que não importa a circunstância, Ele está de braços abertos para nos receber, para mudar a nossa história, a nossa vida. Então logo venhamos a nos arrepender, a termos consciência de quem é esse Deus. E o que é o arrependimento? O que é se arrepender? É uma atitude que leva o homem a ter consciência diante de Deus, a reconhecer o seu estado. Quando nós nos arrependemos, nós reconhecemos o nosso estado de fragilidade, nós reconhecemos as nossas limitações, nós reconhecemos os atos, as atitudes, as coisas que fizemos que desagradam a Deus. E não precisa ninguém chamar a nossa atenção para isso não, porque o Espírito Santo testifica no nosso coração e fala: não era isso que eu queria que você fizesse, não era esse caminho que eu queria que você tomasse. Volta, se arrepende. E o interessante é que quando nós lemos a história de Davi, porque que Davi foi considerado segundo o coração de Deus? Porque Davi prontamente, quando o Senhor o confrontava,
ele não questionava, ele não barganhava, ele não discutia. Com Deus não. Ele reconhecia o seu erro, se arrependia e mudava de direção. Que hoje, na ADVEC Taquara, nós possamos sair daqui com essa mentalidade. Que nós não somos perfeitos, estamos sendo aperfeiçoados todos os dias, mas que precisamos da graça e da misericórdia de Deus. E assim, quando nos arrependermos, Ele vem, habita em nós, Ele nos acha e nos dá uma vida vitoriosa e maravilhosa. Glória a Deus, aleluia. Nós não podemos confundir arrependimento com remorso. Arrependimento é algo muito mais profundo, que produz no homem, no ser humano, criado à imagem e semelhança de Deus, um fruto para o bem de toda a sua vida. O arrependimento produz em nós um fruto que vai perdurar pela nossa vida terrena, mas também vai nos dar a glória da vida eterna. Por isso precisamos entender que o Espírito Santo só trabalha na nossa vida quando verdadeiramente nos arrependemos. Arrepender-se é um pensar sincero de algum ato cometido de forma errada ou por omissão. É uma desistência de algo feito ou empreendido. É quando nós cometemos algo que desagrada a Deus, que nós vemos que realmente aquilo foi algo errado, e nós desistimos, nós mudamos de direção, nós voltamos. E não levamos mais isso à frente. É quando empreendemos, às vezes, alguma coisa, em algo na nossa vida, e a gente sabe que aquele algo vai dar errado, Deus está dando sinais, e a gente olha e pede a Deus sabedoria e graça, e mudamos de direção. E voltamos atrás numa decisão que não era a decisão que Deus havia colocado no nosso coração, não era aquilo que Ele queria para a nossa vida. É uma mudança de mente, é uma mudança no coração, é o desejo de fazer novamente, de forma diferente. É a vontade de reparar o erro e não mais cometê-lo. Irmãos, nós só vamos conseguir a perfeição quando estivermos na glória com Jesus. Mas todos os dias nós temos que fazer uma autoanálise, olharmos para nós, nos colocarmos de frente para o espelho e vermos aquilo que estamos falhando, aquilo que estamos errando, e pedimos a graça de Deus para que Ele plante no nosso coração um sentimento de arrependimento, porque assim nós alcançamos a misericórdia, a graça, o perdão de Deus. É o primeiro passo para se alcançar a salvação. Todos os dias, nós que já levantamos, nós que já aceitamos a Cristo como o único, suficiente Salvador, todos os dias nós lutamos pela nossa salvação, porque não há um dia sequer que nós não venhamos errar, ter alguma falha, tomar uma atitude que não convém, que não é aquilo que Deus queria que nós fizéssemos, mas a graça e a misericórdia dele são abundantes na nossa vida, que quando nos arrependemos, no final de um dia, oramos a Ele: Senhor, me perdoa, Senhor, eu te peço perdão por o erro que eu cometi, Senhor, por aquela falha. Às vezes, decisões, atitudes que tomamos durante o dia que nem percebemos que erramos. Mas quando nós pedimos a misericórdia e a graça de Deus, ela é abundante, vem e nos socorre, nos faz ver que o Senhor quer o melhor para a nossa vida. Ninguém poderá ser salvo sem que primeiro se arrependa. É necessário nos arrependermos, irmãos. Por quê? O arrependimento, como eu disse, é diferente de remorso. O que é o remorso? O remorso é quando a pessoa até se entristece, até se sente triste, até chora por suas ações ou omissões, mas não procura ou não consegue alcançar meios de se consertar. Não adianta você ficar enganado não, amados. Vir para a casa do Senhor no domingo, orar, festejar, cultuar a Deus, abrir o seu coração, louvar, sair daqui radiante, mas continuar com o mesmo erro amanhã na segunda-feira. O arrependimento é verdadeiro, ele faz uma transformação na nossa vida, e nós passamos a não fazer aquilo que não agrada a Deus.
Deus não quer que nós sejamos todos os dias da mesma forma, fazendo a mesma coisa, porque isso não agrada a Deus, e isso nos distancia de Deus. Mas Deus, pela sua infinita misericórdia, nos dá todos os dias o privilégio, a graça de reconhecermos os nossos erros e nos aproximarmos dEle. E Ele, com os braços abertos, nos recebe e nos diz assim: filho amado, eu te amo, eu quero o melhor para você, eu quero escrever a história da sua vida. Simplesmente siga a minha vontade, siga o meu querer. As decisões, as atitudes, as circunstâncias da nossa vida não podem impedir o agir de Deus, não podem impedir que Deus escreva a história da nossa vida. O remorso é apenas um sentimento de culpa, que conduz o homem, muitas das vezes, até a morte. O remorso conduz à morte. A Bíblia nos dá exemplo de remorso como de Judas, que está lá em Mateus 27, do 1 ao 10. Judas, ele não se arrependeu de ter traído a Jesus, não. Judas até ficou triste, ficou com seu coração amargurado. A Bíblia não fala, mas eu acredito que ele tenha chorado muito. Mas ele, em vez de mudar a atitude que ele havia cometido, mudar o erro, transformar a sua vida através daquela circunstância ruim que ele havia feito, ele simplesmente não fez nada. Ele vai e tira a sua vida. Mas Jesus estava presente. Jesus até deu um beijo no seu rosto para dizer assim: Judas, isso teria que ser cumprido, porque a palavra de Deus disse isso, que eu seria traído e que eu morreria, mas a minha morte é para te salvar. Mas como ele não teve arrependimento, simplesmente só um remorso, ele não foi alcançado pela salvação e pelo presente de Deus. Não importa a circunstância que você está passando, não importa o momento, o tempo da sua vida, reconheça os seus erros, reconheça que você tem um Deus que pode todas as coisas, e reconheça que Ele te deu um presente, Ele te deu Jesus Cristo, que livra você de todos os pecados e te dá uma vida de abundância e prosperidade. Não espere o tempo passar, não deixe essa amargura, essa tristeza brotar no seu coração, crescer, não. Se arrependa, coloque para o Senhor, e você verá a glória de Deus se manifestar na sua vida, a sua vida ser transformada, você ser liberto e restaurado para a honra e glória do Senhor. A Bíblia nos fala isso: sem arrependimento não há salvação. É uma exigência espiritual, para que haja perdão e, consequentemente, recebamos a salvação. 2 Coríntios 7, 8 e 9 diz: mesmo que a minha carta lhes tenha causado tristeza, não me arrependo. Paulo falando, é verdade que a princípio me arrependi de ter escrito essa carta, pois percebi que a minha carta os entristeceu, ainda que por pouco tempo. Agora, porém, me alegro, não porque vocês foram entristecidos, mas porque a tristeza os levou ao arrependimento. Pois vocês se entristeceram como Deus desejava, e de forma alguma foram prejudicados por nossa causa. A tristeza, segundo Deus, produz um arrependimento que leva à salvação, e não o remorso. Mas a tristeza, segundo o mundo, produz a morte. Quando nos arrependemos, amados, o Espírito Santo vem e fala ao nosso coração. Ele abre, ele rasga a nossa vida e nos mostra tudo que devemos mudar, tudo que devemos consertar, as atitudes que devemos fazer para ter uma vida maravilhosa com Deus, para vivermos o melhor de Deus. Arrependimento significa gerar novamente. Deus nos dá a oportunidade de novos começos, de novas oportunidades. Parece ser redundante, mas Deus nos dá todos os dias uma nova direção, um novo tempo, uma nova vida, uma nova esperança,
mas precisamos nos arrepender daquilo que fazemos que contraria a sua vontade, que nos faz nos separarmos dele. Em João 3, 1,5 diz: havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, príncipe dos judeus. Este foi ter a noite com Jesus e disse-lhe: Rabi, bem sabemos que és mestre, vindo de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes, se Deus não for com ele. Jesus respondeu e disse-lhe: na verdade te digo, que aquele que não nascer de novo, não verá o reino dos céus. E disse-lhe Nicodemos: como pode um homem nascer sendo velho? Pode porventura tornar a entrar no ventre da sua mãe ou nascer? Jesus respondeu: na verdade te digo, que aquele que não nascer da água e do Espírito Santo, não pode entrar no reino de Deus. O arrependimento nos faz ter a consciência de quem somos. Quando Jesus estava falando essa metáfora para Nicodemos, dizendo que ele precisava nascer de novo, e ele, com a sua sabedoria terrena, diz assim: mas como pode um homem já adulto, já velho, nascer de novo? Poderia esse homem entrar no ventre da sua mãe e depois de um tempo, depois de 9 meses, nascer de novo? Jesus fala para ele: não, Nicodemos, você precisa ter a sua vida transformada, você precisa ter uma mudança de vida, você precisa ter uma mudança naquilo que você enxerga, naquilo que você vê, na forma com que você vê as coisas, não só terrenas, mas principalmente espirituais, na forma com que você vê a Deus. É preciso nascer de novo. Esse nascimento vem de dentro para fora. Para isso você precisa de uma mudança de mentalidade, e essa mudança de mentalidade só vem pelo arrependimento. Quando nos arrependemos, nós passamos a enxergar aquilo que Deus quer para mim e para a sua vida. Quando abrimos o nosso coração, quando estamos arrependidos, Ele vem, como eu já disse, faz morada e muda toda a nossa história. E muda tudo aquilo que estamos fazendo, realizando. Ele muda a nossa visão, Ele muda o nosso caminho, Ele muda o nosso coração, Ele muda os nossos passos. E nós passamos a viver o melhor de Deus para a nossa vida, o melhor de Deus para a nossa casa, o melhor de Deus para a nossa família, para os nossos filhos, do nosso trabalho. Há uma mudança extraordinária na nossa vida. E nós precisamos ter em mente que 3 áreas da nossa vida precisam ter arrependimento. O arrependimento se faz sentir em 3 áreas importantes na vida do homem, que precisam de salvação. A primeira área é na nossa mente. A nossa mente precisa ser transformada. Quando nos arrependemos, há uma mudança que não fica escondida. As pessoas que convivem conosco notam na nossa maneira de pensar a respeito de Deus. Não tem jeito. Quando vem o arrependimento, o Espírito Santo entra no nosso coração, a salvação vem, nós passamos a enxergar e a falar de Deus de um modo diferente. Nós passamos a falar com as pessoas assim: Deus existe, Deus é Salvador, você não sabe o que Ele fez na minha vida. As pessoas até vêm, que estão ao redor, vizinhos, amigos de trabalho: o que houve com você? Você está diferente. Você vê a transformação que Deus vai fazendo na sua vida de dentro para fora, e as pessoas começam a notar essa mudança, porque houve um arrependimento verdadeiro, e o Espírito Santo passou a fazer parte da sua vida, passou a habitar no seu coração, a fazer morada no seu coração, e aí você passa a refletir o brilho do Espírito Santo. Há uma mudança na mente em relação ao pecado. Aquilo que você achava que não era pecado, aquilo que você relativizava, aquilo que você às vezes falava assim: não tem nada a ver, pastor, não tem nada a ver isso. O Espírito Santo entra no seu coração e abre os seus olhos, e você começa a enxergar que aquilo desagrada a Deus, que não convém que os filhos de Deus façam aquele tipo de atitude, tomem aquele tipo de atitude, ou aquelas ações. O Espírito Santo começa a falar ao seu coração e vai testificando, e você vai mudando o seu modo de agir, e você vai enxergando o que é o pecado.
Por isso precisamos ter o arrependimento. Nós mudamos a vida de outras pessoas. Como eu disse aqui, as pessoas começam a enxergar em nós o brilho do Espírito Santo e começam a questionar: o que houve com ele? Está passando por problema, mas está sorrindo. Eu sei qual é o problema que ele está vivendo. Está com uma enfermidade incurável, mas continua sorrindo. Está passando por um problema financeiro, mas continua dando bom dia, continua abrindo um sorriso e falando que ele confia, falando para as pessoas que dias melhores virão. Está passando um sufoco, mas ele confia que dias melhores vão surgir na sua vida, porque o Senhor vem transformando. O Espírito Santo vem, habita no nosso coração e nos concede o que está escrito em 1 Coríntios 2, do 12 ao 16. Mas nós não recebemos o Espírito do mundo, mas o Espírito que provém de Deus, para que pudéssemos conhecer o que nos é dado gratuitamente por Deus. É um presente do nosso Pai, as quais também falamos, não com palavras que a sabedoria humana ensina, mas com as que o Espírito Santo ensina, comparando as coisas espirituais com as coisas carnais. Ora, o homem natural não compreende as coisas espirituais, as coisas do Espírito de Deus, porque lhe parecem loucura, e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Mas o que é espiritual discerne bem, e ele de ninguém é discernido, porque quem conheceu a mente do Senhor para que possa instruí-lo? Mas nós, os salvos, aqueles que se arrependeram, somos a mente de Cristo Jesus. A mente de Cristo está sobre a sua vida. O Espírito Santo habita no seu coração. Então, por mais que as pessoas venham falar de você, elas não vão entender, mas você pode abrir a sua boca e falar: Jesus me salvou. E falar como Pedro disse para aquela multidão: arrependei-vos, arrependei-vos, porque os vossos pecados serão perdoados. O Espírito Santo te usa, te faz ver isso. A segunda área que nós precisamos ter mudança é na área espiritual. Nós passamos a sentir e ver as coisas de outra maneira. Está lá em Efésios 6,12. Porque não temos que lutar contra a carne e o sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas desse século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Você passa a ver as pessoas não como inimigas. Você passa a compreender aquilo que Jesus falou: amai os vossos inimigos. Você passa a entender espiritualmente que você não tem que lutar com pessoas. Às vezes alguém está te afligindo, alguém está te caluniando, alguém está te pisinhando, te espizinhando. Você não vai lutar contra ela, porque você sabe que essa luta não é contra a carne, nem o sangue, mas os principados e potestades, aquilo que tenta tirar a paz. E você sabe que a vitória é certa, porque você é filho de Deus. E a palavra de Deus diz que nós somos mais do que vitoriosos em Cristo Jesus. Você tem uma mudança na área espiritual. Há um novo prazer na vida, há uma nova alegria, há uma sensação de paz que traz segurança quanto ao nosso futuro. A NVI fala em 2 Timóteo 1,12: por essa causa também sofro, mas não me envergonho, porque sei em quem tenho crido, e estou certo de que Ele é poderoso para guardar o meu depósito até aquele dia. Essa é a certeza espiritualmente que temos. Nós não enxergamos com olhos naturais, não. As nossas visões são abertas e nós conseguimos ver o mundo espiritual, porque o Espírito Santo nos revela tudo quanto nós precisamos saber. Ele nos faz enxergar que hoje estamos passando por uma situação difícil. Estamos passando por uma luta, por uma adversidade. Mas Ele nos faz enxergar a vitória. Ele nos faz enxergar que dias com sol, um dia azul, um dia de paz, de alegria está por vir na nossa vida.
E nós passamos pelas lutas dando glória a Deus. E nós cremos que a adversidade pode vir, mas o mar vai se abrir, porque temos um Deus que pode todas as coisas. Louvado seja o nome do Senhor. Vivemos diariamente uma renovação da esperança em Cristo Jesus, quando há mudança espiritual. Nós vivemos essa renovação. Romanos 8:28 diz: e sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Não tem jeito, amados, todas as coisas, aconteceu algo de ruim na sua vida. O Espírito Santo testifica ao seu coração, e você passa a enxergar que aquilo de ruim que aconteceu, Deus vai transformar em maravilha e bênção na sua vida. E aí você passa um tempo, você agradece a Deus: Senhor, se eu não tivesse passado pelaquela luta, pelaquela dificuldade, eu não estaria aqui hoje, eu não teria avançado, eu não teria passado os obstáculos, eu não viveria hoje o melhor de Deus para a minha vida, a minha casa não estaria em paz, a prosperidade não estaria no meu lar. Você passa a ver com olhos espirituais todas as coisas que acontecem ao seu redor e na sua vida, e você passa a ter certeza de que você é, sim, mais do que vitorioso em Cristo Jesus. Fala para o seu irmão aí do lado: você tem um Deus e Pai de novos começos e de novas oportunidades. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. A terceira coisa que nós precisamos mudar é na nossa área pessoal. Uma mudança de prioridades. Essa mudança, quando nos arrependemos, o Espírito Santo entra no nosso coração, a salvação chega. Há uma mudança na nossa área pessoal. É importante notar que antes de recebermos a salvação, antes de nos arrependermos verdadeiramente, nós temos um sentimento egoísta. Vivemos em prol do nosso eu. A gente só pensa em nós. Você pode até se enganar, mas quando você não tem a visão do reino de Deus, você passa a fazer as coisas pensando em seu próprio benefício. Você procura amizades que vão te beneficiar, que de alguma forma você pode enxergar com os olhos naturais, os olhos humanos, que vão trazer alguma vantagem para você. Você começa a lidar com pessoas que não têm amor, não têm compaixão. Você passa a endurecer o seu coração, não vê mais a necessidade dos teus irmãos. Esse é o mundo que vivemos. Quem tem mais, quem tem o melhor telefone, quem tem o melhor carro, quem tem a melhor casa. Isso é o que o mundo prega. Isso é o que o mundo diz que é a felicidade. Isso é o que o mundo diz que vai te trazer prazer e alegria. Mas quando nós somos lavados e remidos pelo sangue de Jesus, quando nos arrependemos e olhamos para nós e deixamos o Espírito Santo entrar no nosso coração, fazer morada na nossa vida, nós vemos a transformação que Ele faz. Depois que o arrependimento entra, passamos a buscar não a nossa vontade, mas a vontade de Deus para a nossa vida. Pensamos em fazer não só a vontade, as nossas vontades, mas priorizamos a história, priorizamos as promessas e os propósitos de Deus na nossa vida. Em Gálatas 2:20 diz: já estou crucificado com Cristo, e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo na carne, vivo-a pela fé do Filho de Deus, o qual me amou e se entregou a si mesmo por mim. Nós passamos a ter uma vida voltada para a vontade de Deus. E aí nós entendemos que a vontade de Deus, ela é perfeita, ela é agradável, ela nos traz alegria. Pode não realizar o desejo do teu coração hoje, mas quando você vê a realização da obra de Deus na sua vida, você compreende que Ele tem o melhor para você. Nós precisamos nos arrepender.
Assim como João Batista e Pedro falaram, arrependei-vos. Nós precisamos hoje estar com o coração contrito, olhar para dentro de nós e pedirmos ao Espírito Santo, nos ajuda a mudarmos de direção, a fazermos a Tua vontade, a realizarmos o que o Senhor quer para a nossa vida. E assim alcançaremos o presente que esse Pai nos deu, a salvação eterna através de Cristo Jesus. Glória a Deus, aleluia. Como vimos, o arrependimento é um processo. O arrependimento é um processo que a gente tem que passar por ele. Não é algo instantâneo que acontece na nossa vida, não. É um processo que nós vamos dia a dia vivenciando, dia a dia trabalhando o nosso caráter, a nossa vontade, o nosso desejo. E aí Deus começa a agir, mudar todo o quadro da nossa história. E aí nós passamos a enxergar a vontade de Deus e o que Ele quer para nós. E aí às vezes nós falamos assim, Senhor, eu não mereço essa promessa. Senhor, como eu vou cumprir esse propósito? Ele fala, fica firme, confia em mim, porque muitas coisas eu farei por você. Eu vou te levar a lugares que você nem imagina. Eu vou fazer através da sua vida algo que as pessoas vão dizer assim, o Senhor é o Senhor na sua casa, o Senhor é o Senhor da sua família, o Senhor é o Senhor de tudo que você faz, realiza e tem. Porque Ele muda a nossa história. O arrependimento é um processo, é uma operação da graça de Deus, do favor de Deus na nossa vida, apesar de não merecermos. Efésios 2, 4 a 8 diz, todavia Deus, que é rico em misericórdia, pelo grande amor com que nos amou, deu-nos vida juntamente em Cristo, quando ainda estávamos mortos em nossas transgressões, pela graça vocês são salvos. Deus nos ressuscitou com Cristo e com Ele nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nas eras que hão de vir a incomparável riqueza da sua graça, demonstrada em sua bondade para conosco em Cristo Jesus, pois vocês são salvos pela graça, por meio da fé, e isto não vem de vocês, é dom de Deus. Não são os nossos méritos, não é a nossa vontade, não é o nosso querer que vai fazer o melhor de Deus vir na nossa vida, não. Mas é quando nós descemos, nós nos colocamos no pó e exaltamos o nome dEle. E isso nós fazemos quando nos arrependemos. A graça dEle vem, o amor dEle vem, a salvação dEle entra no nosso coração e a nossa vida é transformada. Glória a Deus, aleluia. É pelo sacrifício de Jesus na cruz do Calvário. Esse é o processo. Quando a pessoa aceita Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, não tem outro meio. Você precisa aceitar a Jesus. E todos os dias nós precisamos declarar que aceitamos a esse Deus que é maravilhoso, a esse Deus que tudo pode, a esse Deus que tudo faz. Todos os dias nós temos que nos arrepender e deixar que o Espírito Santo molde o nosso caráter, molde a nossa vida e nos faça refletir o brilho do Espírito Santo, nos faça seguir os passos de Jesus, porque só assim alcançaremos as bênçãos, as promessas e cumpriremos os propósitos de Deus para a nossa vida. Louvado seja o nome do Senhor. E não tem jeito. Lá em João 14,6, Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai, ninguém tem a vida eterna, se não for por Jesus. Então é preciso nos arrependermos e reconhecermos que Jesus é o único e suficiente Salvador. Confiar só nele é operado pelo Espírito Santo. Essa mudança, ela é operada pelo Espírito Santo na consciência do pecador, nos faz sensíveis ao nosso pecado e nos mostra a noção verdadeira, a condição de perdidos diante de Deus. Quando vem o arrependimento verdadeiro no nosso coração,
nós passamos a ver quão miseráveis, pessoas, seres humanos que somos. E aí passamos a reconhecer que nós dependemos totalmente dEle. E a sua palavra diz que tudo vem dEle, por Ele, e toda a glória e toda a honra seja dada a Ele. Porque Ele é o Senhor que muda a nossa história. Ele é o Deus e Pai que nos ama e tem prazer em modificar a nossa vida, em escrever uma história nova, uma história de vitória, uma história em que vamos viver o extraordinário e o sobrenatural de Deus. Aleluia, glória a Deus. O Salmo 51, do versículo 1 ao 7, é o Salmo de Davi. Eu falei aqui que Davi era segundo o coração de Deus, porque em todas as suas falhas, em todos os seus erros, quando o Espírito Santo falava ao seu coração, quando Deus vinha e confrontava e mostrava para ele o seu erro, ele não ficava barganhando, ele não ficava questionando, justificando, dando desculpa, não. Ele se arrependia, e o Salmo 51 diz: tem misericórdia de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade, apaga as minhas transgressões, segundo a multidão das tuas misericórdias, lava-me completamente da minha iniquidade e purifica-me do meu pecado, porque eu conheço as minhas transgressões e o meu pecado está sempre diante de mim. Contra ti somente pequei e fiz o que é mal à tua vista, para que sejais justificado quando falardes e puro quando julgares. Eis que em iniquidade fui formado, e em pecado me concebeu minha mãe. Eis que amas a verdade no íntimo, e no oculto me fazes conhecer a sabedoria. Purifica-me com ensopo, e ficarei puro. Lava-me, e ficarei mais branco do que a neve. Nós aprendemos com a palavra de Deus e com a vida de Davi que nós precisamos todo dia ter um coração contrito, de arrependimento, de colocar para o Senhor os nossos erros, as nossas falhas, as nossas limitações. E aí, quando fazemos isso, abrimos o nosso coração, nos derramamos na presença de Deus, o Senhor vem e nos exalta. O Senhor vem com aquele amor estendido, com aquela mão estendida, com um amor tão sublime, acalma o nosso coração, consola, conforta e nos faz ver que dias de abundância virão para a nossa vida. Quando nós olhamos para o Senhor, não tem outro meio de ver que Ele é maravilhoso. Ele é um Deus e Pai de novos começos e de novas oportunidades. Jesus usa meios para que o homem se arrependa. Quais são esses meios? Primeiro é a palavra de Deus. Em Hebreus, vai dizer que a palavra de Deus, ela é eficaz, que ela é mais penetrante do que uma espada de dois gumes, que penetra até a divisão da alma e do espírito e é apta para discernir os pensamentos e as intenções do coração. Você quer buscar o arrependimento? Você quer buscar uma vida santa com Deus? Viva a palavra, medite nessa palavra. Todos os dias, abre essa palavra, porque Deus vai falar com você e vai te orientar. O Espírito Santo vai entrar no seu coração e vai mostrar as suas falhas, os seus erros, e vai transformar a sua vida. Porque esse é o trabalho que Ele tem, é a alegria que Ele tem, transformar a minha e a sua vida. Escrever uma história nova, escrever uma história para aqueles que dizem assim: ah, esse não vai dar certo, esse não presta, esse aí é desonesto, esse aí não faz as coisas certas. O Espírito Santo vem e quando você se arrepende, Ele transforma a sua vida. E as pessoas começam a enxergar, mas como? Como você conseguiu? Como você chegou? De que maneira essa porta se abriu para você? E aí você fala para ele: foi Jesus. Eu deixei Jesus entrar na minha vida, fazer morada, e Ele mudou a minha história. Aquele casamento que estava para naufragar, para afundar, as ondas estavam batendo, a ventania estava vindo de confronto ao casamento. Quando você se arrepende, o Espírito Santo entra, Jesus entra,
e fala para o mar: acalma, fala para o vento: para, e a vida daquele casal segue em bonança até a jornada que ele programou. É quando nos arrependemos, o Espírito Santo vem e entra no nosso coração. Ele faz a mudança na nossa vida, através do Espírito Santo. O Espírito Santo tem um poder de agir. O Espírito Santo é quem nos convence. João 16:8, é Ele quem nos convence do nosso pecado. O que significa Ele nos convencer do nosso pecado, dos nossos erros, do que estamos fazendo que desagrada a Deus. O Espírito Santo fala ao nosso coração. O Espírito Santo mostra o caminho que devemos seguir. O Espírito Santo fala: não vai por aí, meu filho. Não tome essa decisão. Meu filho, espera mais um pouquinho. Você já está quase alcançando a vitória, já está quase alcançando a bênção. Há um tempo determinado para todas as coisas. Então espera, confia em mim, creia, entregue a sua vida verdadeiramente nas minhas mãos e você verá o que eu vou fazer. O Espírito Santo fala ao nosso coração essa noite que nós precisamos confiar em Deus, que nós precisamos entregar verdadeiramente a nossa vida nas mãos dEle, porque assim Ele age em nosso favor. Ele usa outras pessoas. Ele usa pessoas. Ele usa o corpo de Cristo. Ele usa a igreja para orar por você, para clamar pela sua vitória, para clamar pela tua resposta, para clamar pelo milagre que você necessita, para pedir a Deus que traga a solução do problema que você está enfrentando, traga a resposta para aquela equação na sua vida que não se resolve. Estamos aqui como corpo de Cristo clamando, recebendo de Deus vitória, alegria. Quantos milagres já foram contados aqui na casa de Deus. Então Deus usa as pessoas que aqui estão para que você se arrependa, para que você veja a glória de Deus se manifestar no nosso meio. É assim que Deus faz. As características do arrependimento: é um ato divino que transforma a vida do homem. O arrependimento só será consumado com a aceitação da pessoa. Você tem que aceitar a salvação de Cristo e Ele entrar no seu coração para que Ele faça a mudança. Mas sem se arrepender, a salvação não vem para você. É o início de um novo nascimento. Nós já falamos, é preciso nascer de novo. E os resultados do arrependimento: o céu se alegra. O céu se alegra quando nos arrependemos, quando abrimos o nosso coração. Lucas 15:7 diz: digo-vos que assim haverá alegria no céu por um pecador que se arrepende, mais do que por 99 justos que não necessitam de arrependimento. Todos os dias, quando você abre o seu coração, você se derrama na presença de Deus. Você diz para Ele: Senhor, eu não consigo. Senhor, como eu queria superar esses erros, como eu queria superar essas dificuldades. Senhor, mas eu não consigo. Me ajuda, Deus. Me ajuda, Espírito Santo. Quando você se rasga, você se derrama na presença de Deus, Ele faz um milagre na sua vida. Ele muda a história. E quando você se arrepende, o céu se alegra. A festa no céu, meu amado, porque você se arrependeu, porque o Espírito Santo entrou no seu coração e fez mudança na sua vida. O outro resultado: traz consigo o perdão dos pecados. Nós lemos: arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para que sejam apagados os vossos pecados, e venham assim o tempo de refrigério, pela presença do Senhor. Os nossos pecados são apagados quando nos arrependemos e a salvação vem para o nosso coração. O terceiro resultado, que é o mais importante: quando nós nos arrependemos, o Espírito Santo entra no nosso coração. Ele nos dá prazer de viver. Você tem prazer, você reconhece que a vida que Deus te deu é um dom precioso. Você tem uma nova alegria. Não é a alegria que o mundo dá por conquistar um objeto, por conquistar uma posição, não.
É uma alegria que, independentemente da circunstância que você está passando, você deita a sua cabeça no travesseiro e você sente paz. É uma sensação de paz que traz segurança quanto ao futuro. Tira toda a ansiedade, tira toda a tristeza, toda a dúvida. Quando nós abrimos o nosso coração e nos arrependemos, o Espírito Santo faz morada no nosso meio. E eu queria terminar contando 2 testemunhos que eu tenho vivido e que eu vivi. O primeiro, ontem, eu fui visitar um primo. Já há muito tempo que eu não o via, 5 anos mais ou menos. Nós fomos criados juntos. E na quarta-feira eu recebi a notícia de que ele estava com câncer terminal. A minha idade. Íamos à igreja juntos. Fazíamos todas as travessuras. Ontem, lá na casa dos meus primos, nós lembramos das coisas que fazíamos como garoto, como criança. E eu fui lá para orar por ele. Só que chegando lá na casa da minha tia, dos meus primos, ele não estava. Quando me falaram na quarta-feira, me falaram que o médico havia mandado ele para casa porque não havia mais jeito. O câncer havia tomado todo o seu corpo. E Deus colocou um sentimento no meu coração. Meu irmão me ligou, eu falei, vou lá, eu preciso ver ele. Eu creio no milagre. Eu creio que a última resposta é do Senhor. E lembrei do testemunho que o pastor falou, daquele irmão que foi tirado metade da bexiga dele do nada. Quando foi fazer o exame, o médico ficou surpreendido de que a bexiga estava normal, estava toda inteira. E o médico não sabia explicar, e aquele testemunho ficou no meu coração, e eu fui lá para falar com ele. Chegando lá ontem, eu tive a notícia de que ele voltou para o hospital. E o médico havia falado que não tem mais jeito. Deu poucos dias de vida, 30 dias no máximo. E ali com a minha tia orando, eu perguntei, tia, como é que ele está? Ah, meu filho, ele ficou muito tempo afastado dos caminhos do Senhor. Mas ele se arrependeu. E voltou. E ali, em família, nós fizemos uma oração. Eu falei, tia, a senhora acredita que nós temos o Deus de perto, mas também um Deus de longe, que pode ir agora lá naquele hospital e fazer um milagre extraordinário para a honra e glória do Senhor e mudar a vida dele? Aí minha tia chegou e falou para mim assim, filho, como eu queria que ele fosse igual a você. Vocês foram criados juntos. Só que ele escolheu outro caminho. Mas graças a Deus que Deus ainda deu misericórdia, ainda teve graça, para que ele tivesse tempo de se arrepender. E mesmo vivendo essa doença que é uma desgraça para a humanidade, ele tem certeza da salvação dele. E ali nós oramos. Nós clamamos pelo milagre porque nós acreditamos no milagre. Nós não falamos que seria a vontade de Deus, não. Nós clamamos pelo milagre, para que Deus realize algo sobrenatural ali naquele hospital e na vida dele. E o Espírito Santo começou a falar no meu coração. E me fez lembrar de um outro caso. De um cliente que eu tive, seu Piero. Comecei a advogar para ele. E quando estava nessa jornada de processo para lá e para cá, começamos a conversar. E eu falei de Jesus para ele. E ele também teve um câncer. E o câncer dele foi no intestino e ele teve que colocar aquela bolsa de colostomia. E conversando com ele, ele recebeu a Jesus, se arrependeu dos seus pecados, foi transformado. E uma vez ele mandou os irmãos saírem da sala em que a gente estava conversando e falou assim:
doutor Josué, eu posso falar, mas não quero falar como advogado, não. Quero falar com o senhor como pastor. Eu preciso falar algo para o senhor. Aí todo mundo saiu e nós ficamos ali, eu e ele. Um senhor de 75 anos. Ele chega para mim, pastor, eu fiz tantas coisas erradas na minha vida. Fiz tantas coisas que eu me arrependo. E a melhor coisa que aconteceu na minha vida foi ter conhecido a Jesus. Eu sei que Deus colocou o Senhor no nosso caminho. Porque foi através do Senhor que Deus transformou a minha vida. Eu recebi a Cristo como o único e suficiente Salvador. E ele começou a chorar, com aquela bolsa de colostomia aqui do lado. Havia tentado fazer uma cirurgia para tirar a bolsa, mas o médico falou que ele não aguentaria a cirurgia. Então ele teria que conviver o restante da sua vida, dos seus dias, com aquela bolsa. Mas algo me chamou a atenção daquele homem, que ele chorando falou assim: pastor, como eu queria ter conhecido esse Jesus, ainda como criança. Quantas coisas eu poderia ter feito pelo reino de Deus. Quantas pessoas passaram pela minha vida, eu maltratei, eu errei, eu tomei atitudes que destruíram a vida dessas pessoas. E ele começou a chorar em prantos. E eu pedi, Espírito Santo, coloca uma palavra de conforto no meu coração para eu passar para ele. E o Espírito Santo fez eu lembrar da passagem do dono da vinha, que ele passou na cidade procurando gente para trabalhar na vinha às 6 horas da manhã, ao meio-dia e às 5 da tarde. E no final todos receberam o mesmo salário. Aí eu falei essa passagem para ele, abri a Bíblia, conversei com ele e falei assim: Piero, não importa o que ficou para trás, importa o que Deus pode fazer na sua vida hoje. Importa o que Deus está fazendo através de você. A sua salvação, tanto minha, que nasci no Evangelho, como você que recebeu a Jesus tem 3 anos. E lá na sua casa, em Juiz de Fora, se abre um ponto de pregação. As pessoas têm recebido a Cristo. Já tem mais de 30 pessoas ali na sua casa. E você falando do amor de Jesus. A palavra de Deus diz que Ele joga no mar do esquecimento todos os nossos pecados. Mas para isso nós precisamos nos arrepender. Nós precisamos deixar Jesus entrar no nosso coração e mudar a nossa vida. Eu concluo dizendo que o Espírito Santo usou a mensagem de Pedro para tocar os corações de mais de 3.000 pessoas naquele dia, transformando de tal maneira a vida daqueles homens e mulheres que não tinham esperança de viver, mas quando se arrependeram, Deus abriu os olhos e eles puderam enxergar que existe um Deus e Pai de novos começos e de novas oportunidades.